Luís Filipe Vieira já está formalizada, entregue, mais um passo importante na direção das eleições de 25 de outubro. Um passo. Eu fiz uma opção de ser mandatário e ser candidato a presidente da mesa da Assembleia Geral com uma razão. Quem manda nos clubes, quem conhece os clubes, conhece o presidente. Portanto, os clubes e as SADs têm um regime presidencialista. E, portanto, nós temos de radiografar cada candidato a presidente. Eu não sei quem é o número 2 do Porto, o número 2 do Sporting e talvez não saiba quem é o número 2 do Benfica. Mas sei quem é o presidente de cada uma desses clubes e dessas SADs. Portanto, aquilo que os sócios do Benfica têm que fazer é radiografar cada candidato a presidente. E chega. Isso é, cuidado com isso. Enfim, chega. Basta. Porque se radiografarem cada candidato a presidente, sabem quem é que devem escolher. Se andarem na propaganda de quem é mau e quem é que é bom. Olha, relativamente aos processos, eu tive muitos processos. E ainda hoje não sei porque é que foi detido o Sr. Luís Filipe Vieira. Não sei. É que passados 3 anos não se passou nada. Como é que se faz a detenção de uma pessoa que tem as funções de presidente do Benfica e passados 3 anos depois da detenção, com o alarido que ele deu e que deu origem à admissão dele, como é que 3 anos depois o Ministério Público não faça nada? Isso é insuportável. Está a ver? Na qualidade de um advogado reputado e que trabalhou muitos anos no Benfica, confiança no nosso sistema judicial está de alguma forma abalada pela situação que foi vivida por Luís Filipe Vieira. O Ministério Público teve de agir de acordo com a legalidade, se entendeu que era suficientemente grave deter o Sr. Luís Filipe Vieira e o Sr. Santos com perigo de fuga, um homem com 90 anos, riquíssimo. É evidente que de facto não se queria fazer justiça nem perseguir criminalmente seja quem for. É evidente que se queria destruir o Sr. Luís Filipe Vieira. É evidente. Porque é que 3 anos depois ainda não aconteceu nada? Eu sou advogado nesse processo, não digo de quem, mas sou advogado nesse processo, ainda não fui chamado para nenhuma diligência. E isso custou a vida societária, a representação e a presidência do Benfica. Isso é claro que esses cavalheiros que vêm aqui fazer barulho, eles não sabem. Os cavalheiros que se comportam como se comportou aquele presidente dos Super Dragões, praticaram os mesmos crimes que ele está a ser julgado. E, portanto, eu acho que esta família benfiquista tem que estar unida, tem que ser respeitada, porque eu sempre disse que ser do Benfica não é melhor nem pior que os outros, é diferente. Eles não se comportam de forma diferente, têm de se comportar de forma típica do comportamento cívico que o Benfica sempre teve. E eu sou do Benfica desde muito miúdo e sempre entendi que o Benfica era um clube diferente. As pessoas do Benfica são diferentes, têm respeito uns dos outros. Eu gosto muito de muitos candidatos das outras listas, gosto mesmo muito deles. Mas isso não significa que eu possa ofendê-los, achincalhá-los, agredi-los, não posso. Permita-me uma questão em relação ao dia das eleições. Tem havido alguma desconfiança em relação ao voto eletrónico e é por causa disso também que não vamos ter voto eletrónico nestas eleições do Benfica. Acredita que serão umas eleições justas, limpas, em que todos os candidatos aceitarão os resultados ou há algum receio em relação a haver batota nas eleições? Há perigo de batota, há mais perigo do que nas eleições com voto eletrónico. O voto eletrónico hoje é muito seguro e mais barato. Na minha ordem, por exemplo, vota-se eletronicamente e não há fraude nenhuma, nem possibilidade de fraude, porque há segurança sobre o funcionamento do voto eletrónico. Portanto, isto é, de facto, impedir que 2/3 dos benfiquistas possam votar. Isto é, de facto, impensável. Portanto, não quer dizer que haja fraude. Há injustiça, porque não todos podem votar. É evidente que uma pessoa, um trabalhador normal que ganha 1.000 ou 1.500 euros por mês, já não era nada mau, não se vai deslocar 100 km ou 200 km para vir votar, não vai. Portanto, esse trabalhador está impedido de votar. Isto de facto é insuportável. O voto eletrónico, isso não era tão injusto como é. Não quer dizer que haja fraudes nestas, é um voto insuficiente. Oxalá que isso seja corrigido no futuro. Estes estatutos têm que ser alterados. Este sistema eleitoral tem que ser alterado. Há muita coisa para fazer no plano jurídico nesta casa.
E eu sei bem A formalização da lista de João Noronha Lopes está feita, é mais um passo seguro rumo às eleições de dia 25 de outubro. É isso mesmo, viemos formalizar as candidaturas aos 3 órgãos sociais e à Comissão de Remunerações, entregámos todos os elementos que são exigidos para o efeito e estamos preparados para as eleições no dia 25, promover a mudança no Benfica. Como é que estão os níveis de confiança? Os níveis de confiança estão altos, não posso deixar de dizer, perante essa pergunta, que foi com estupefação e repugnância que assistia ontem a uma peça televisiva que é reveladora de que se instalou um receio muito grande, não diria mesmo um pânico, de que a candidatura de João Noronha Lopes possa, como todos esperamos, ter êxito. Eu creio que quando uma pessoa com independência, competência e intransigência, como João Noronha Lopes, coloca ao serviço do Benfica, isso constitui uma grande ameaça para a pusilanimidade, a incapacidade, a promiscuidade e a rapacidade que há muitos anos tomaram conta do clube. Por isso vemos com grande otimismo, porque estes ataques são sintomáticos de que esta candidatura é fortíssima. E estão preparados para o endurecimento da campanha a todos os níveis até 25 de outubro? Endurecimento é um eufemismo. Eu creio que isto ultrapassa todas as marcas daquilo que é admissível. Estamos a falar de uma pessoa que tem um percurso profissional extraordinário, um gestor de nível mundial. Uma pessoa que acumulou riqueza que lhe permite ter uma vida financeira desafogada enquanto gestor, com remuneração que está documentada, é pública e notória e, portanto, as fontes de riqueza do candidato são fontes conhecidas, que se dedicou precisamente por ter uma vida financeira desafogada, dedicou-se a investir em várias empresas essas que qualquer pessoa com alguns conhecimentos de gestão estão a cumprir uma trajetória de crescimento normal. Ontem fiquei estupefacto quando assisti a um contabilista que caiu do céu a tentar explorar uma pretensa iliteracia financeira dos benfiquistas para passar uma ideia completamente absurda sobre uma empresa em particular de que João Noronha Lopes é sócio. E eu creio que essa tentativa de explorar a ignorância e a iliteracia baseia-se no pressuposto errado de que os benfiquistas são estúpidos e não sabem que o clube está há muito tempo colonizado por interesses inconfessáveis e precisa desesperadamente de uma mudança para que não aconteça ao Benfica o que aconteceu à generalidade dos grandes clubes de futebol europeus, que a deixaram de ser uma comunidade, uma instituição dos seus sócios e passaram a ser uma coisa diferente, que é a propriedade de alguém, de um oligarca, de um empresário, de um fundo, de uma sociedade. Não é isso que nós, os sócios do Benfica, queremos que o Benfica seja. E para que não seja, é necessário que se encontre um equilíbrio entre duas coisas: associativismo, a participação ativa dos sócios na vida do clube, e profissionalismo, a capacidade do clube ser governado por aqueles entre os seus sócios que deram mostras profissionais de serem capazes de tornar o Benfica competitivo, transparente, criterioso e audaz. Vai liderar a mesa da Assembleia Geral, por isso deixe-me colocar-lhe uma questão. Tem sido muito discutida a questão do voto eletrónico. Há ceticismo de algumas listas em relação ao voto eletrónico e é por causa disso que não irá estar nestas eleições. Acredita que serão umas eleições justas e corretas ou há algum receio que possa haver batota? São duas questões diferentes. Quanto à questão do voto eletrónico, há duas razões, cada uma delas suficiente para que não se use o voto eletrónico destas eleições e o movimento Benfica, acima de tudo, opôs ao voto eletrónico. A primeira razão é muito simples, é uma razão geral. Não há nenhuma democracia madura cujos padrões nós queremos emular ou imitar em que se usa o voto eletrónico. Isso é sintomático de que no estado atual da arte ou do desenvolvimento técnico o voto eletrónico não dá as garantias de fidedignidade que estão associadas ao rito cívico do voto físico depositado em urna. Mas depois há uma razão mais específica. Desde 2020 que há setores muito significativos da massa associativa do Benfica que têm uma enorme desconfiança em relação à integridade dos processos eleitorais. E o voto eletrónico é a corporização ou a manifestação última dessa desconfiança. E por isso, esta candidatura, desde o primeiro momento, apostou na máxima integridade e confiabilidade do processo eleitoral, de forma a que, após o dia 25, ou se houver segunda volta, após a segunda volta, que os benfiquistas possam reconciliar-se com os resultados eleitorais e o Benfica possa viver num clima de paz.
Quanto à lisura, à transparência, à integridade destas eleições, bom, perante o chumbo da proposta de regulamento eleitoral que foi apresentado pela direção, chumbo esse que, na minha opinião, se deveu exclusivamente ao facto da mesa da Assembleia Geral, violando a lei e os estatutos, não ter admitido que os sócios propusessem propostas de alteração que melhorassem o texto do regulamento e que permitiriam seguramente que se encontrasse um consenso alargado entre os sócios reunidos em Assembleia Geral para aprovar aquele regulamento. A mesa anunciou que aplicará, na medida em que for compatível com os novos estatutos, o regulamento de 2021. Mas há uma ironia nesta história. A ironia é a seguinte: o regulamento de 2021 foi um texto produzido por consenso entre a então direção e o movimento Servir o Benfica, que lançou uma candidatura de oposição, com a intervenção também da mesa da Assembleia Geral. Nós temos por isso a expectativa que, cumprida esta etapa de formalização das candidaturas, que a mesa da Assembleia Geral tenha a mesma abertura para a consensualização dos critérios que vão regular as eleições que houve em 2021. Se isso for feito, eu tenho a esperança que, pelo menos do ponto de vista substancial, estas eleições sejam plenamente confiáveis. Pelo contrário, a mesa da Assembleia Geral, usurpando o poder de regular as eleições, não procurar o consenso com as várias candidaturas, há um risco, pode não se materializar, claro, mas há um risco sério de haver insuficiências no processo eleitoral que põe em causa a sua integridade e, portanto, a sua confiabilidade.